A última semana antes do recesso legislativo deve ser movimentada no Congresso Nacional. Então, para a gente saber quais devem ser os focos das discussões nos próximos dias, a gente conversa a partir de agora com o deputado federal Jorge Goetten, do Republicanos de Santa Catarina, a quem agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, Caniato, a oportunidade de conversar novamente com vocês. Perfeito. Deputado, reta final dos trabalhos, né? Arthur Lira, presidente da Câmara, nessa semana cancelou as sessões nas comissões temáticas. Agora, todos os esforços concentrados principalmente para a regulamentação da reforma tributária e a possibilidade de votar aquele pacote de contenção de gastos. Bem, começando pela reforma tributária, com as mudanças que foram feitas pelos senadores, o IVA brasileiro chegaria a algo em torno de 28%, seria o mais alto do mundo. Quais são as perspectivas para essa nova análise, que deve começar, inclusive, segundo as informações, na segunda-feira? Já há sinalização de mudança, de ajuste por parte dos deputados? Sim, e a necessidade também de ter esse ajuste é louvável certos benefícios, mas é que não cabe dentro da alíquota, né? E nós, eu acho, congressistas, deputados e senadores, temos que ter essa responsabilidade, porque o imposto poderia ser até 20%, se a gente não desse tanto benefício, tanta isenção, como nós estamos concedendo. Eu acho que não é justo isso, e o Senado ampliou um pouco mais, porque, claro, sempre tem muito lobby, muita pressão de entidades, tudo, mas a alíquota está na Constituição, que nós aprovamos, que tem que ficar em 26,5%. Ou nós, na Câmara agora, que é a casa revisadora, né, tira alguns benefícios, volta para a normalidade, ou depois o governo vai ter que regulamentar da forma que foi aprovado, com a alíquota máxima de 26,5%, que eu já acho muito elevado. Se nós concedêssemos menos benefício, nós teríamos talvez condições de ter uma taxa das melhores do mundo. Nós, parlamentares, temos que assumir nossas responsabilidades, porque cabe a nós agora, né? O que nós vamos incluir como benefício? Veja, foi tirado alguns produtos, né? Por exemplo, refrigerante, bebidas açucaradas. Eu penso que poderia estar no imposto seletivo. Remédios, foi tirado o benefício. Eu penso que uma cesta de remédios poderia ter benefício. Nós temos que analisar com calma, as comissões vão analisar, e eu penso que nós vamos chegar num denominador aí para entregar essa reforma tributária, que é o anseio e todo mundo quer, a reforma possível com a menor alíquota. O senhor fala em reforma possível, né? Mas eu vejo algumas pessoas frustradas com o resultado dessa regulamentação. Lá atrás, muitos acreditavam que poderia haver, além da simplificação, uma redução da carga. Agora a sinalização é a contrária. Vai simplificar? Vai. Mas não vai haver nenhum tipo de redução da carga, o que reforça também a teoria de que a melhor reforma para ser aprovada inicialmente seria a reforma administrativa, para depois pensar em uma reforma tributária. Primeiro você define o tamanho do Estado e depois pensa no melhor sistema tributário para arrecadar o dinheiro para bancar esse Estado. Enfim, no horizonte, reforma administrativa é algo que deve avançar. Muitos defendem que isso é urgente também, né, deputado? Caniato, nós tivemos uma reunião, a nossa bancada catarinense, essa semana, com o futuro presidente Hugo Motta, e eu falava até para ele, o Rodrigo Maia, presidente, deixou um legado, reforma trabalhista, reforma da Previdência, Arthur Lira, entre tantas outras coisas, eu acho que produziu muito e está entregando a reforma tributária. E o Hugo Motta, eu penso que poderia deixar, entre tantas coisas que ele fará, será um grande presidente da Câmara, mas deixar como legado a reforma administrativa. Também não é fácil, já foi tentado várias vezes, né? Aqui no Congresso são 513 parlamentares,
Então, é sempre uma dificuldade avançar em alguns temas tão sensíveis como reforma tributária, reforma trabalhista, previdência e outras reformas. Mas é necessário, sim, concordo, pode ser depois da reforma tributária a reforma administrativa. E também vamos tentar a reforma possível, não a reforma ideal. A reforma tributária também é super importante, a ordem eu acho que não muda a importância, mas é super importante nós avançarmos na reforma administrativa, e eu já fiz esse pedido pessoalmente para o futuro presidente Hugo Motta, que eu acho que vai fazer um grande mandato, assim como o presidente Lira também. A reforma tributária é muito difícil, 40 anos tentando, 30 a 40 anos tentando, então é claro que a reforma ideal a gente não consegue. Mas o que eu coloco sempre, que nós parlamentares, nós temos que assumir essa responsabilidade, porque se a alíquota vai ficar alta ou baixa, a culpa é nós que estamos votando, é nós que estamos fazendo concessões e dando benefícios para alguns setores que talvez não havia necessidade. Assim como há pouco tempo nós demos um benefício de desoneração de 17 setores que talvez não precisava para todos esses setores. Jorge Goeten, do Republicanos de Santa Catarina, deputado federal, conversando com a gente sobre a reta final dos trabalhos no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Deputado, peço licença, Cristiano Vilela, o nosso comentarista do jornal, vai fazer a próxima pergunta. Com você, Vilela. Deputado, boa noite, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Deputado, nós estamos aí entrando na última semana de trabalhos do Congresso Nacional com uma pauta cheia, envolvendo finalização da votação agora, voltando para a Câmara, da reforma tributária. Nós temos corte de gastos, uma pauta polêmica de corte de gastos. Não é simples se equacionar, ter essa aprovação. Na sua visão, o governo e também a liderança da Câmara, o comando da Câmara e do Senado, acabaram de alguma forma demorando um pouco para discutir ou para colocar em votação, para finalizar os projetos, no caso do governo, de temas tão importantes como esse, e a gente acaba tendo um certo atropelo na reta final, agora na última semana do ano de 2024? Eu creio que é o tempo da casa, dos líderes para maturar, porque também não adianta celeridade e vai para o plenário e não tem êxito na votação. Eu penso que é o tempo de dialogar, de conversar com todos os partidos, com todas as lideranças, para quando for para votação, pautas tão importantes como esta sejam aprovadas. Então, não é que não está trabalhando, não é que vai ter atropelo. Nos bastidores, os líderes partidários e as comissões estão trabalhando, sim, para chegar num consenso, para quando chegar no plenário, seja aprovado, porque é pauta, sem dúvida nenhuma, essa da reforma tributária mesmo, e do corte de gasto é super importante, e este ano, a reforma tributária, o presidente Lira quer entregar isso, né, no final do seu mandato, e vai entregar, não tem dúvida nenhuma, mas esse tempo que vai se findar agora nesta semana, ou talvez até na semana entre Natal e Ano Novo, é porque ainda não chegou num consenso. Veja que no Senado tinha 600 emendas na reforma tributária, tinha 2.900, daí ficou em 600, de 600 diminuiu consideravelmente. Mas todo parlamentar tem seu direito de colocar emendas, de discutir, de divergir, e depois temos que chegar num consenso na reforma e no corte de gastos possível. Agora, deputado, esse elemento trazido pelo Cristiano Vilela me parece fundamental, porque aqui na Jovem Pan, além dos telejornais, a gente tem os programas de opinião, de debates. E ao longo da semana a gente pôde acompanhar muitos colegas nossos levantando a possibilidade de que esse suposto atraso por parte dos congressistas teria algum tipo de relação com a demora na liberação das emendas parlamentares. Para as pessoas que entendem que a mudança de postura ou esse aceleramento agora tem a ver com a liberação das emendas, você responderia de que forma? Eu não senti isso da parte do presidente Lira, não senti isso também da parte de alguns líderes que eu tenho conversado. Não, são coisas à parte. Veja que a reforma tributária foi aprovada na quinta-feira à noite no Senado.
então ela vem para a Câmara agora esse final de semana, ela está vindo para a Câmara, portanto não tinha como votar antes. E a reforma tributária estava na pauta antes do corte de gasto, e o corte de gasto já está sendo discutido bastante. É claro que tem essa interferência do judiciário nas emendas nossas, mas isso já foi pacificado com a medida com o decreto que o presidente da República enviou para a Câmara, e isso acelera também, claro, é um impulso, é um motivador, né? Os congressistas, até porque estava querendo mudar a regra, né, no meio do jogo, né? As emendas sempre foi destinada dessa forma e foi alterada. Veja que nós estamos em dezembro, findando o ano, distribuindo as nossas emendas de 2024 e não recebemos ainda as de 2023. Então, é claro que essas interferências criam ruído, criam um mau humor no Congresso, mas não deixa de a gente, todo parlamentar tem sua responsabilidade com o seu Estado e com o país, e não muda a nossa responsabilidade. Estou falando por mim, mas falo também por vários colegas parlamentares que eu tenho conversado. Reta final dos trabalhos na Câmara dos Deputados em destaque nessa entrevista com o deputado federal Jorge Goetten, Republicanos de Santa Catarina, a quem nós agradecemos demais pela participação. Deputado, bom final de sábado, obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima. Muito obrigado. Bom final de semana para você, Caniato, para o Vilela. Um grande abraço a todos. Bom final de semana. Boa noite.